Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, concede-nos a possibilidade da irradiação da Tua luz a nós e a quantos nos ouvem na condição de necessitados de esclarecimento e de paz. A todos, a nós e à humanidade inteira, à família, aos indivíduos faltosos que somos para com os preceitos da felicidade, faze que sejamos vencedores das fraquezas e dos caprichos que nos impõem dores e aflições, para nos abençoar com os benefícios da luz do Teu Evangelho. Ouvintes, aceitem o nosso fraternal abraço. Iniciamos mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Já a primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão 313. A pergunta: o homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando passa para o mundo espiritual? A resposta: somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aos ouvintes, um lembrete. Não deixem de fazer constar de suas agendas, do dia 14 ao dia 21 de abril próximo, a Semana do Livro Espírita de Franca, a de número 62. Este ano, ela será realizada em dependências da Fundação Judas Iscariotes, à Rua José Marques Garcia, 675, na Cidade Nova. E é lá que teremos a feliz oportunidade de assistir excelentes palestras, de adquirir livros espíritas, artigos correlatos com descontos especiais. Lembremos também que será já no próximo mês de abril o 15º Congresso Estadual de Espiritismo em Franca. No dia 28, no ginásio da Escola Pestalozzi, Unidade 1. Enfatiza-se que as atividades noturnas do Congresso são franqueadas ao grande público. Mas o que mais nos importa hoje é que temos o prazer de novamente receber no programa, nosso programa Sementeira Cristã, o nosso confrade, irmão, amigo, Márcio Henrique Nalini, de formação em atividades voltadas para assistência social e praticante no movimento espírita da assistência material, tanto quanto da espiritual. Na entrevista que iniciamos, Márcio Nalini responderá a perguntas acerca do tema Lei de Justiça, Amor e Caridade. Muito bom dia, Márcio Nalini, seja bem-vindo. Bom dia Nária, Eurípides, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta, né? Por que a escolha desse tema que você tem a dizer? Antes, eu só queria lembrar que ainda no mês de abril, se tudo correr bem, nós teremos a reinauguração do Esperança e Fé. Né? Em data ainda a ser definida, mas a reforma e a ampliação que foram feitas estão sendo concluídas.
Então tudo indica que em abril nós teremos a reinauguração daquela casa. Que beleza. Bom, por que esse tema, né? Kardec coloca a lei de justiça, amor e caridade no livro terceiro como a penúltima das leis. Depois ele vai falar da perfeição moral, fechando o capítulo das leis morais, né? A parte terceira. E lendo a lei de justiça, amor e caridade, a gente vê que ela é quase que um resumo, uma síntese de todas as outras, né? E se nós praticarmos essa lei, se nós buscarmos viver com senso de justiça, se nós praticarmos a lei de amor e de caridade, nós estaremos com certeza cumprindo os nossos objetivos aqui na Terra com galhardia, com coragem e com méritos. Por isso eu resolvi falar dessa lei. O mais importante, né, é compreender esses 3 itens, né? O que é a justiça, o que é o amor, o que é a caridade. Bom, então vamos começando aqui, né? Vamos expor o que é a justiça, vamos ouvir. Então, a justiça, os Espíritos nos afirmam que Deus é soberanamente justo e bom, né? Então as suas leis são extremamente justas. E nós vivemos numa sociedade que aparentemente é injusta, né? Em todos os seus aspectos, nos aspectos materiais, nos aspectos relativos à saúde, nos aspectos relativos às vivências emocionais, nós encontramos injustiças de todas as ordens, né? Por que isso, se Deus é justo? E é exatamente o que a lei de justiça vem nos trazer, né? Nós precisamos compreender esse conceito, entender que e aí é preciso que a gente entenda um outro conceito, que é o da reencarnação, que nós não passamos por nenhum tipo de experiência por injustiça divina, mas nós passamos exatamente por aquilo que nós precisamos passar, né? Então a lei de justiça permeia tudo isso e garante que ninguém sofre sem motivo e que o sofrimento bem suportado, diga-se de passagem, o que é o sofrimento bem suportado? Leon Denis diz que é difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Ninguém gosta de sofrer. Né? Mas nós temos que entender que pela lei de justiça, o sofrimento é a consequência dos nossos erros, ou da presente encarnação, ou de encarnações anteriores. Né? E através dessa oportunidade de reparação, nós finalmente fazemos justiça com aquilo que nós erramos, né? Nos dando condições de avançar. Então é essa a ideia, né? É preciso que nós compreendamos a justiça dessa forma, que nós vivamos de forma justa, né? E isso vale para as relações que nós construímos no ambiente familiar, para as relações que nós construímos no ambiente de amigos ou profissional. E o amor? O amor, né? O amor é muito difícil. Será que é fácil definir o amor, Márcio? João definiu Deus como sendo o amor, né? O apóstolo João. Deus é amor, né? Alguns espíritos dizem que está definindo uma coisa que não dá para compreender com outra que a gente compreende menos ainda. Né? O amor é aquele sentimento que brota no homem, né? E que nos dá a condição de filhos de Deus e, portanto, irmãos uns aos outros, né? É através da vivência desse amor que o Cristo disse que nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos. Coisa difícil isso, né? Muito difícil. Mas eu digo que nós temos dificuldade para amar os nossos amigos, para amar os nossos familiares, para amar nós mesmos. Aliás, nós não aprendemos a nos amar, né? Se você perguntar para qualquer pessoa se ela tem alguma coisa nela que ela está insatisfeita, provavelmente ela vai dizer que tem. Né? Eu, por exemplo, queria ter mais cabelo, ou não ser tão gordo. Né? São coisas elementares. Amar-se a si mesmo, eu acho que passa por uma condição anterior, que é aceitar-se como você é. Né? Lembrando, mais uma vez, que se nós estamos aqui com essa aparência, passando pelas experiências que nós estamos passando, é porque tem um motivo. Nada é por acaso. Então, o exercício desse amor, o aprender a amar, né? E aí é preciso que a gente diga que a gente precisa aprender a amar sem egoísmo, né? Porque nós somos egoístas até quando amamos. Nós nos referimos ao meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, como se fossem nossos. E não são. Né? São criaturas livres, independentes, que nós devemos criar para isso. E o amor, aí sim, o amor vai nos unir sempre. É tão bom quando a gente vê um amigo que você não vê há tantos anos, que se aquele sentimento de amizade, aquele amor é verdadeiro, quando você reencontra, aquele tempo que você ficou longe não pesa.
É como se você tivesse estado juntos ontem. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Mas na Terra não existe esse amor, não existe. Existe sim. Na verdade, né, são pequenas relações do amor, né? Mas nós precisamos aprender o seguinte: a Terra ainda é um mundo de expiação e provas. Tá? Então, o amor vem associado a muitas experiências, às vezes dolorosas. Né? Mas nós não podemos negar que o amor de mãe pelos filhos, por exemplo, né, como os próprios Espíritos nos afirmam, é o exemplo da maior pureza do amor do Criador. Né? E muitos amores entre casais, maridos e mulher, pais e filhos, né? Isso é a vivência desse amor. Então existe sim. Claro que nós estamos longe de imaginar o que é a vivência do amor num mundo perfeito, por exemplo. Né? E aí sim, isso não é para nós aqui, mas Leon Denis costuma dizer, inclusive, que se nós quisermos entender o que é o amor, basta olharmos os espíritos que se sacrificaram por amor. E ele cita Joana d'Arc, cita outros e cita o Cristo, que é o maior exemplo, que era o amor encarnado. Marcinho, mas falando de amor e não citando a caridade, parece que nos fica faltando alguma coisa. Então, contextualize a caridade dentro dessa lei. A caridade é a vivência dos outros dois princípios, né? É a vivência da justiça e é a vivência do amor. Paulo diz que caridade é amor, né? A caridade a gente pode dizer que é o amor experienciado. É aquele amor que a gente coloca no nosso dia a dia e que faz com que nós nos preocupemos com os outros, né? E nos preocupar com os outros em todos os sentidos, né? Qual é a importância que o outro tem para a gente? Então não importa se uma pessoa passa fome na Índia, ele é meu irmão e não deveria estar nessa situação. Então é essa vivência da caridade que vai permitir que a gente construa no nosso mundo um mundo justo, ou que a gente comece a viver um mundo de regeneração. Então essas três coisas, justiça, amor e caridade, que é a vivência dos outros dois sentimentos, é que vai transformar o nosso mundo e cada um de nós, né? Porque nós não podemos esquecer que a transformação do planeta Terra passa primeiro pela transformação do homem, não é o contrário. Não é a Terra que vai mudar e depois transformar os homens. Cada um precisa mudar-se a si mesmo para que a gente tenha um mundo mais justo, mais humano. Né? Para que esse mundo de regeneração possa efetivamente chegar, é preciso que a gente viva esses três sentimentos: justiça, amor e caridade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em caridade, nós falamos de uma lei sobre a reencarnação que a pessoa está reparando, resgatando. Então não temos que preocupar com a caridade, porque afinal ela vai estar cumprindo. Por que eu vou ter compaixão? Ela está pagando. Como é que fica isso? É a mesma coisa dizer que está com dor de cabeça que não vai tomar um remédio para melhorar, né? Ou que você está com dor de dente e não vai procurar um dentista. Ninguém passa por coisas indevidas, por situações que não são necessárias ao seu aprendizado ou ao seu crescimento. Isso é verdadeiro. Mas é verdadeiro também que é exatamente o sentimento de caridade que deve nos mobilizar para que a gente diminua o sofrimento das pessoas. Tá certo? Seja ele qual for. Seja pela perda de um ente querido ou seja por viver em situações materiais de dificuldade. Né? É esse sentimento de caridade que vai fazer com que a gente diminua o sofrimento das pessoas. Né? Porque seria muito cômodo dizer, não, o Eurípides tem que sofrer isso mesmo, ele que se dane. Onde existe um amor numa relação dessa? Né? O amor está exatamente em fazer com que aquele sofrimento seja mais fácil de ser suportado. E os Espíritos nos dizem isso, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente faz as nossas preces, pede a Deus que nos ajude, Ele não vai tirar o nosso problema, mas Ele vai nos dar forças para que a gente possa enfrentar o problema. Né? E é assim a vivência da caridade. Eu não tenho que fazer com que as pessoas não sofram, até porque isso é impossível. Se a gente levar em conta a lei de reencarnação, elas têm que passar por aquelas experiências. Agora, o que eu não preciso é aumentar o seu sofrimento ou viver como se aquele sofrimento não me incomodasse. Então, eu posso e devo diminuir o sofrimento daqueles que estão passando por momentos difíceis. Essa é a vivência do amor, é o que se espera de todos nós. Se não, por que nós dizemos que somos irmãos? Caridade, né?
Será que a gente entende? Parece que nós compreendemos muito caridade como esmola. O que a gente podia entender disso, da verdadeira caridade, não sei? Eu fico com Paulo, né? A caridade é o amor, né? Basta que a gente nos coloque no lugar das pessoas. Se eu estivesse passando por um momento difícil, o que eu gostaria que as pessoas me oferecessem? Será que é a esmola? Né? Porque a esmola, embora alivie a nossa consciência muitas vezes, com certeza pesa para quem recebe. Ela é sofrida para quem recebe. Isso falando para aqueles que realmente precisam. Tá certo? Então, o que nós precisamos ver é qual é a necessidade da pessoa. Se é um problema de saúde, se é uma carência material, se é um problema psicológico ou emocional, tá certo? E buscarmos soluções, buscarmos oportunidades, buscarmos possibilidades de ajudá-la a resolver aquele problema. Ou o que é o ideal, né? Que ela tenha condição de se fortalecer para que ela resolva o seu problema. Se nós estivéssemos no lugar de uma pessoa que passa por algum tipo de necessidade, eu tenho certeza que a nossa opção seria essa, para que eu me fortalecesse, para que eu conseguisse superar o problema que eu estou vivenciando. Né? A caridade deve ser feita com esse olhar, tá? E não pensando que a esmola, até porque a esmola não resolve problema nenhum. Eu digo às pessoas que distribuem cesta básica que é um trabalho excelente. No entanto, distribuem cesta básica uma vez por mês. Eu não conheço uma cesta básica que dure mais do que 10 dias. E aí a pessoa não come o restante desse tempo, né? Então, não estou desqualificando o trabalho daquele que faz. Isso é absolutamente necessário, né? O que nós não podemos é achar que isso resolve o problema das pessoas, né? Então, o verdadeiro sentido que se dá à palavra caridade é que você trate as pessoas com amor. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos vivenciando a caridade. A verdadeira caridade, você acha que o perdão seria caridade? Porque afinal a gente é ofendido. Quando nós somos capazes de perdoar, sim. Imagine se o Cristo tivesse se sentido ofendido com aquilo que nós, a humanidade, fizemos com ele, né? No entanto, qual foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? O último pedido de Jesus foi pelo perdão, né? Perdoar é divino, né? Agora, o perdão não pode ser aquela coisa assim, ó, eu perdoo Eurípides, mas se ele precisar de mim, ele está perdido. Isso não é perdão, não é? O perdão pressupõe esquecer a ofensa, né? E por que nós estamos sendo ofendidos? Quantas e quantas vezes nós já fomos ofensores? Né? Isso é igual quando a gente está falando de obsessão, né? A gente acha que o obsessor é cruel, que o obsessor é entre aspas, um bandido, como a gente fala na linguagem, né? E nós esquecemos que muitas vezes esse obsessor de hoje é vítima nossa do passado, né? Então aquilo que nós achamos que está sendo injusto conosco hoje, muitas vezes é uma cobrança pior. E às vezes a gente fez pior. Ou na maioria das vezes. Né? Então, é um ajuste de contas que nós estamos sendo chamados. Como é que nós conseguimos resolver isso? Pela vivência do amor. Mas para que a gente possa amar, é primeiro preciso que esqueça a ofensa. A que nós fizemos e a que nós fomos vítimas. Então, o perdão é absolutamente necessário para a vivência do amor e para a vivência da caridade. Gostaria que você falasse, Márcio, um pouquinho, a questão hoje. Eu quero fazer a caridade. Eu vejo uma pessoa na rua, uma pessoa caída, vamos supor. Antigamente o povo até levava para dentro da sua casa, acolhia, ajudava. Hoje nós vemos o perigo de inúmeras atitudes nesse sentido, ou de acolher ou botar a pessoa dentro de um carro, que já aconteceu até com família nossa, a pessoa pediu ajuda, pôs dentro do carro e era um assaltante. Como que a gente vai, assim, entender que postura a gente tem que ter diante da vontade de fazer a caridade, diante dessas dificuldades que o momento atual nos apresenta? Felizmente, né, os serviços públicos, de uma forma geral, e as casas espíritas, e de outras religiões também em particular, né, têm oferecido muitas oportunidades para que a pessoa possa fazer a caridade, que ela possa trabalhar em benefício do próximo sem se expor, né? Então é muito importante, quando uma pessoa
pede ajuda, que a gente possa ofertar essa ajuda. Agora, eu não preciso ofertar essa ajuda de forma imprudente, né? Levar um desconhecido para dentro de casa. Como às né? vezes acontece. Principalmente se eu estou numa situação de vulnerabilidade, uma pessoa sozinha, né? Então, cuidados precisam ser levados em conta, né? Então, nós temos serviços, inclusive públicos, que com um telefonema buscam essa pessoa e oferecem a ela ajuda, né? E se aí sim, se realmente eu quero ajudar, eu posso me interessar por essa pessoa depois. Eu posso ir lá no serviço público, eu posso ir lá no centro espírita e procurar como equipe a casa dessa pessoa e ver o que mais eu posso fazer por ela, né? Não sendo imprudente, não se expondo a situações de risco nem nada, né? Mas nós podemos sim identificarmos essa pessoa, pegarmos o seu endereço, se ela tiver em condição, o que é muito comum, né? As pessoas às vezes nos param na rua pedindo uma ajuda. Então, eu às vezes fico até assim, sem entender. Pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio. Remédio disponibilizado hoje de forma gratuita pela rede pública de saúde. Tá certo? E não venha me falar que não consegue o remédio, não, que consegue. Porque quando não tem, se você recorrer à justiça, a justiça determina que o remédio seja comprado. Tá certo? E as pessoas às vezes pedem o remédio com receita de meses atrás, né? Nós precisamos tomar cuidado, tá? Não estou dizendo para não fazer, porque o que vale é o sentimento que a gente está experimentando ali na hora, né? Mas eu pergunto, será que o ato de dar um dinheiro é caridade? Ou será que a gente não está fazendo para ficar livre daquela pessoa que está nos importunando, ou às vezes até que nós estamos nos sentindo ameaçados por ela? Então não tem caridade nisso. Que sentimento move isso, você está dizendo? Exatamente, porque muitas vezes não é caridade, pelo contrário, às vezes é medo, às vezes é vontade de ficar livre da pessoa. Então eu estou dizendo o seguinte, que quando nós queremos ajudar, nós temos N formas de fazer, seja através das nossas casas espíritas ou de todos os credos religiosos. Nós temos instituições que se dedicam a auxiliar as pessoas de todos os credos religiosos, além dos órgãos públicos, que existem para isso, né? Afinal de contas, nós temos N programas públicos, municipais, estaduais, federais, que servem para auxiliar as pessoas a melhorarem a sua situação de vulnerabilidade e risco. Agora, é preciso levar em conta uma coisa, a pessoa precisa querer também. A pessoa precisa fazer por onde? Lembra quando nós falávamos do sofrimento, né? Para eu diminuir o sofrimento, principalmente o sofrimento que eu experiencio de viver experiências de vidas anteriores, né? É preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação. Eu preciso aprender com o meu erro e repará-lo, e não permanecer nele, né? Então nós encontramos pessoas de todos os tipos, inclusive aquelas que não querem mudança nenhuma, que querem continuar do jeito que estão. Marcinho, quando se coloca o tema lei de justiça, sempre sobrevém uma questão que é com relação ao ao oposto, à injustiça. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quando que as leis humanas, as leis sociais, serão mais próximas das leis divinas? Quando nós melhorarmos o homem, né? Se nós pegarmos as nossas leis, nós vamos ver que elas já melhoraram muito, né? Eu costumo dizer que a própria pena de morte evoluiu. Se você pegar a pena de morte que era aplicada lá atrás, ela era a base da machadada. Cortava-se o pescoço das pessoas a machadada. E tinha um limite, você não podia ultrapassar as 12 machadadas, não se dava a 13ª. Se a pessoa não morria, apesar que eu quero acreditar que qualquer um morra com 12 machadadas, né? A pessoa ficava ali esvaindo em sangue até a morte. Inclusive tem um dos livros agora, desses romances espíritas, que eu não me recordo o nome, que conta um caso desse e que a pessoa não morreu e teve que ficar esvaindo em sangue. Foi a oportunidade de reencontrar um filho que estava procurando por ela. Claro que às portas da morte, né? Então, nós melhoramos muito. Da pena de morte aplicada à pedrada, que era na época do Cristo, né? A pena de morte hoje com injeção letal, câmara de gás ou mesmo tiro, nós melhoramos muito. Agora, um planeta que ainda aplica a pena de morte aos seus semelhantes precisa avançar muito, né? Então, nós só vamos melhorar as leis humanas
à medida em que nós melhorarmos o ser humano. Para melhorar o ser humano é preciso que cada um de nós faça um movimento dentro de si mesmo para melhorar-se a si mesmo. Só nesse sentido. Nós melhoramos muito. Inclusive, se nós pegarmos as leis de guerra, né, nós vamos ver que você não pode usar armas químicas, que você não pode usar armas que provoquem sofrimento. Agora, para mim, qualquer arma provoca sofrimento, né? Então, nós precisamos avançar muito ainda, mas nós já melhoramos muito em relação ao que nós já fomos. Será necessário que o mundo acabe, que se destrua tudo para um novo recomeço? Com certeza não. Com certeza não. E eu faço parte daqueles que não acreditam que isso vai acontecer. Vai acontecer um dia, sim, né? Porque o mundo é formado de matéria e a matéria chega a um ponto que ela precisa se transformar, tá certo? Mas pensar em fim do mundo enquanto fim da humanidade, esquece, isso não existe. O que nós vamos passar e que já estamos passando, né, por grandes transformações, tá certo? Que não são isentas de sofrimento, tá? É preciso que se diga isso, até porque nós ainda vivemos num mundo de expiação e provas, e se é um mundo de expiação e provas, embora os otimistas dizem que o mundo de regeneração já começou, né? Se é um mundo de expiação e provas que nós estamos finalizando, nós precisamos entender que a população que habita esse mundo tem muitas provas e muitas expiações a serem ainda experimentadas. E isso não tem como fugir, é da lei de Deus, né? É preciso que a gente entenda que pela lei de ação e reação, todos nós temos que pagar aquilo que nós fizemos de errado. Márcio, uma perguntinha, mas vai ficar para após o intervalo. Eu tenho um conflito assim. Se eu quero ajudar, voltando um pouquinho na caridade, eu quero ajudar aquela pessoa, mas eu sei que ela vai beber. Vamos supor, né? Ela me pede ajuda, ela fala que é para um remédio, mas eu sei que ela vai usar no álcool, por exemplo. Eu devo ajudar? Como é que faz isso, hein? Mas depois você responde. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Então, voltando à pergunta, hoje nós estamos recebendo no Sementeira Cristã nosso irmão, companheiro Márcio Nalini, que está respondendo questões a respeito da lei de justiça, amor e caridade. E nós fizemos uma pergunta: se eu quero ajudar aquela pessoa, mas sei que ela vai usar mal o benefício daquela ajuda. Por exemplo, se eu quero ajudar e ele vai usar na bebida, eu devo ajudar? Como é que fica isso, Márcio?
Eu tô com vontade de fazer uma outra pergunta. Se o cara chegar para você e falar assim, vamos no boteco e me paga uma pinga, você vai? Por que você vai dar o dinheiro se é para beber? Isso não é ajuda. Isso não é caridade. Pelo contrário, isso é falta de amor, isso é falta de caridade. É a mesma coisa se nós temos um parente doente, ele precisa tomar um remédio, você fala assim, não, mas o remédio me faz tão mal, não me dá hoje não. Você vai deixar de dar o remédio sabendo que vai fazer bem para a pessoa? Geralmente a gente não faz isso, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu ouvi ontem uma entrevista de um médico dizendo que os 2 maiores problemas de causa de câncer no mundo são o álcool e o cigarro, o fumo, o tabaco, né? Se nós sabemos que a pessoa vai beber, é um direito que ela tem, mas que não seja com a minha ajuda. Eu, pelo menos, penso assim, né? Cada um faz o que quiser com aquilo que tem, mas eu não preciso ajudar. Da mesma forma que se a pessoa me pedir, me dá um dinheiro para comprar um cigarro, jamais vou fazer isso. Então, pelo menos. E se ele mente, ele fala assim, você me dá uma ajuda? O problema é dele, não é meu, se ele vai beber. Mas normalmente a gente sabe. É por isso que eu particularmente defendo que a ajuda, aliás, se nós formos pensar, R$1, 50 centavos não ajuda ninguém. Né? Pode até aliviar a nossa consciência, mas ajuda para as pessoas. Se ela estiver realmente precisando de um... Ela chega para você e fala assim, ô moço, me dá 50 centavos para internar um Marmitex. É preferível ir lá e comprar um Marmitex. Tá certo? Se você quer fazer, né? Agora, é o que eu falo, a gente não entra no boteco para comprar uma pinga ou um maço de cigarro para dar para a pessoa, né? Então, eu particularmente faço parte daqueles que defendem que a gente não dê dinheiro. Quer ajuda? Está precisando de ajuda? Vamos recorrer ao serviço público, vamos recorrer às campanhas da Fraternidade Alta de Souza, das Casas Espíritas, aos Domingos Fraternos da Igreja Católica. A recuperação vamos ajudar efetivamente, tá? Mas não vamos ajudar ela a se afundar cada vez mais, a dar dinheiro para ela comprar o álcool, o cigarro, o crack e outras coisas mais. Marcinho, gostaria que você comentasse um pouquinho mais a respeito da lei de amor, principalmente pelo fato de que nós entendemos o amor quando existe aquela reciprocidade. Mas quando se trata de verdadeiro amor, às vezes a gente confunde e tem uma certa dificuldade em assumi-lo. Olha, o amor é complicado, né? É complicado a gente falar dele, né? Eu conheço uma historinha do Chico, muito interessante, que a senhora chegou para o Chico e falou assim, Chico, meu marido morreu, eu aturei ele por quase 50 anos. O Chico virou para ela e falou, então, minha amiga, a senhora vai precisar voltar, porque a lei de Deus é de amor, não é de aturar, né? Então, nós temos dificuldade para viver esse amor, né? Seja dentro do nosso lar, seja em relação com os outros, né? Quem de nós não tem uma pessoa que a gente conhece, mas convive menos na família, que não faz muita questão, ou que não gosta, não é? Por que se dá isso? Porque nós voltamos, através da reencarnação em núcleos familiares, aonde nós temos que aprender a amar, né? E esse exercício do amor é difícil, tá certo? É difícil entre 2 pessoas, é difícil entre pais e filhos, é difícil entre amigos, porque nós não estamos preparados para isso. Mas o amor não é tolerância, Márcio? O amor é muito mais do que isso, né? Sim. Tá certo? Agora, veja, eu não estou dizendo que a gente não consiga fazer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos experimentar isso cada vez mais, tá certo? Avaliar como nós estamos amando, né? Porque eu ainda vou voltar lá atrás. Eu disse que nós, até para amar, nós somos egoístas. Nós amamos a pessoa, mas queremos que ela seja do jeito que eu quero que ela seja, né? Eu amo meu filho, mas eu quero que meu filho faça a faculdade que eu quero, sabe? Espera aí. Eu dou, mas quero que seja restituído, né? Então, eu preciso amar a pessoa, mas do jeito que ela é. Fazer por ela do jeito que ela é. Ótimo, se ela tem algum problema que precisa mudar, eu também preciso trabalhar para que ela se torne uma pessoa melhor. Mas essa decisão é dela, não é minha. Não é minha por ela, né? Viver isso no dia a dia é uma coisa extremamente complicada, né? Isso vale para marido e mulher, para pais e filhos, para filhos com relação aos pais, não é? É uma coisa difícil
Por isso nós temos que exercitar, nós temos que aprender. Aquele amor verdadeiro que a Nara diz que não existe na Terra, existe sim, mas existe em aprendizado, né? Ele ainda não é uma coisa acabada. Aliás, nós também não somos, né? Eu acredito que nós somos filhos de Deus, seres perfectíveis, mas estamos muito longe da perfeição, tá certo? Então, para que a gente vivencie esse amor, nós ainda temos uma caminhada bastante longa. Agora é preciso que a gente exercite isso no dia a dia, que a gente aceite o nosso cônjuge, o nosso esposo, a nossa esposa, com os defeitos que ele tem. Não precisamos incentivar aqueles defeitos, tá certo? Mas não precisamos exigir que ele seja igual a gente queira, né? Eu preciso aceitar as pessoas como elas são. Se ela tiver um defeito, ótimo, preciso trabalhar para que ela corrija. Agora, eu preciso respeitar o modo das pessoas serem, tá certo? Senão isso não é amor. Qual seria, se nós pudéssemos perguntar a Jesus, qual o sentido da verdadeira caridade? O que será que ele nos responderia? Essa eu vou colar. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É tudo isso que nós acabamos de falar agora, né? Veja, benevolência para com todos. É ser bondoso com todos, tá certo? Inclusive com aquelas pessoas que nos incomodam, né? Eu brinco muito que às vezes a gente tem um vizinho que está dando uma festa, ou um cachorro do vizinho que late muito. Olha, eu quero chamar a polícia, eu quero dar carne envenenada pro cachorro, se eu pudesse eu esganava. Mas nós nunca lembramos de fazer uma prece, tá certo? Para quem está nos incomodando, né? Quando às vezes a gente vê alguma notícia de um crime na televisão, tá certo? Que nós condenamos antecipadamente a pessoa que cometeu o crime, como se fosse a pessoa mais abjeta da face da terra. Não estou dizendo que não seja, tá certo? O que eu estou dizendo é que aquela também é uma pessoa, tá certo? E que também precisa ser amada, respeitada e entrar no fluxo da lei divina, que é essa lei de amor. Talvez vá demorar um pouco mais, mas também é meu irmão, né? Eu trabalho com profissionais que atendem vítimas de agressão, de abuso, né? E quando a gente fala, mas precisa atender também o agressor, né? A maioria das pessoas torce o nariz, faz cara feia, mas é verdade, nós precisamos ser benevolente para com todos, não é só para com as vítimas, tá certo? Nós precisamos aprender a perdoar a todos, inclusive aqueles que cometem crimes, tá certo? E se esse crime for contra alguém da gente ou da nossa família, é mais difícil o perdão ainda, né? Quantas vezes a gente escuta, a pessoa fez isso, 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 se fosse comigo ou com alguém da minha família, eu matava, né? O que difere a gente daquela pessoa? Talvez a falta de oportunidade, né? Então, o perdão das ofensas, né, é uma coisa inerente à prática da palavra caridade, né? O sentimento do bem. Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, eles não vão perguntar nome, sobrenome, conta bancária, testamento. Eles vão perguntar o quê? Se nós fizemos todo o bem que nos foi possível. E os espíritos nos advertem. Não fazer o bem já é um mal. Tá certo? Então é nesse sentido que nós precisamos procurar viver a palavra caridade, viver a lei de justiça e a lei de amor, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. Marcinho, nós agradecemos muito a sua presença. Esteja novamente em outros momentos aqui conosco, você é sempre bem-vindo. Uma entrevista maravilhosa e vamos aguardar uma outra oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Sempre que for possível, for chamado, eu estarei presente. Muito obrigada. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. A apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. O Teatro Judas Iscariotes apresenta hoje
a partir das 20 horas, a peça teatral Ninguém é de Ninguém, texto original do romance de autoria de Lúcius, psicografia da médium Zilda Gasparetto, hoje com 85 anos. Ninguém é de Ninguém ensina a superar o desacerto do ciúme. Teatro Judas Iscariotes, a Rua José Marques Garcia, 395, a 100 metros da Fundação do Candário Pestalozzi. Ingressos no local. A 62ª Semana do Livro Espírita de Franca, além das palestras de grandes pesquisadores do Espiritismo, livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Realização do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Operadora 163721-8282, www.idefran.com.br. Horário de funcionamento todos os dias, das 10 às 13 horas, das 19 às 22 horas. Local, Fundação Espírita Judas Iscariote, Rua José Marques Garcia, 675, Cidade Nova. No horário comercial, também na livraria Idefran, com as mesmas vantagens e descontos. Programação, dia 14 às 10 horas, Clóvis Plácido Barbosa profere a prece de abertura. Às 20 horas, no mesmo dia, palestra a cargo do Dr. Ricardo de Bernardi, de Florianópolis, Santa Catarina, sobre o tema Educação, Família e Reencarnação. No dia 15, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, sobre o tema Mundo Espiritual. No dia 16, Paula Prado Bueno, de Franca, tema Momento de Decisão. E dia 17, Ricardo Fazaneri, de São José do Rio Preto, tema Convicção sobre a Imortalidade. Dia 18, Dr. Cleomar Borges de Oliveira, de Franca, tema Espiritismo e Família. Dia 19, de Valdinho Matos, de Votuporanga, São Paulo, com o tema Meu Amigo Chico Xavier. Dia 20, Leia Fazan, de Araraquara, São Paulo, tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, finalmente, dia 21, Sérgio Henrique Lourenço, de Ribeirão Preto, sobre o tema Mudança Planetária. E atente para esta nota. No dia 15, um domingo, das 9 às 12 horas, seminário com o Dr. Ricardo de Bernardi, sobre o tema Reencarnação, Família e Problemas de Sexualidade. Local da 62ª Semana do Livro Espírita de Franca, Fundação Espírita Judas Iscariote, das 10 às 13 horas, das 19 às 22 horas. Ou na livraria do Idefran, porque também na livraria do Idefran serão praticados os mesmos preços da semana, oferecendo o mesmo desconto. É certeza que todos já agendaram também o 15º Congresso Estadual Espiritismo em Franca, local da Fundação do Candário Pestalozzi. É importante ressaltar que as atividades noturnas do 15º Congresso Estadual do Espiritismo são franqueadas ao público. Inclusive, a palestra de abertura também está franqueada ao público. Levemos em conta a importância de um aprendizado calcado na mais lídima expressão do Espiritismo, proclamada por consagrados expoentes da pesquisa e da exposição cultural doutrinária. Atividade de caráter geral denominada Feira Amor, obviamente destina-se à participação de todos. Nós temos um destaque especial dessa semana, dia 23/3, o Centro de Convivência do Idoso Nelson de Paula Silveira foi oficialmente inaugurado. O CCI é resultado da parceria da Fundação Espírita Judas Iscariotes e a Prefeitura Municipal de Franca. Edna Daniela de Paula conduziu os ofícios de compor a mesa diretora dos trabalhos. Sebastião Ananias, secretário de Finanças, Roberto Nunes Rocha, secretário de Ação Social, Clóvis Plácido Barbosa, presidente da Fundação, Prefeito Municipal Sidney Franco da Rocha, Sandra Mara Silveira, representante dos familiares, e o nosso ilustre confrade Felipe Salomão, que traçou dados biográficos do homenageado. O centro é um ponto avançado da pesquisa e atendimento sociocultural do idoso, 60 anos, segundo o Estatuto do Idoso, e representa uma nova conceituação de longevidade, qualidade de vida e valorização dos talentos da terceira idade. Senhores radiovintes, nós estamos mais numa semana de trabalho. Desejamos todos um bom fim de semana e até a nossa próxima edição. Muito obrigado.
A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos ouvir mensagem transmitida pelo jovem Deco aos seus familiares, especialmente à sua mãe Mara, a quem ele diz ser sua outra mãe, Maria Isabel, bem como aos seus demais familiares, a seu pai. Lembra a causa do acidente que transferiu para o mundo espiritual, mas enfatiza a importância de não se esquecer nunca dos desígnios das leis de Deus que nos regem a vida infinita, sobre a qual deve imperar o amor imortal. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos, a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri, somente me recordo do desespero da querida tia, depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo, e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho fundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá, abraçando também o paizinho e todos da família. Deco. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda,
infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$ 3,00. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria no Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282, ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. A seguir, ouvintes, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje é a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Ituverava, que dirigiu pergunta à equipe do Idefran, assim formulada. Há problema em se invocar o espírito de ente querido desencarnado há mais de 2 anos, na tentativa de colher dele uma comunicação que nos possa aplacar a saudade? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Cecília, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Ah, sim, Maria Cecília. Os familiares devem aprender a procurar o conforto moral, em tais casos, na própria fé que lhes deve edificar intimamente o coração. São ensinamentos de Emmanuel, que nos diz não ser justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. E continua ele, além de não conhecermos as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe sobre o assunto, examinando o mérito de quem pede a utilidade da concessão. Ainda é o nosso instrutor Emmanuel que nos esclarece. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e principalmente o espírita cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Bom dia, Maria Cecília. Que Jesus a abençoe. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282, ou ainda através de e-mail idefran@idefran.com.br. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Com esta advertência do espírito Abel Gomes, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. E lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Márcio Nalini, Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.